E estamos aqui com mais uma edição do Reconversa, eu e este incrível Valfrido Vardi, que está aqui do meu lado. Quase não tenho roupa para entrevistar essa pessoa de hoje. Aí eu falei, quer saber, eu vou com as cores da Mangueira. Mas também apostei um pouquinho na Portela, porque aí... Vai que, né? Vai que, né? Vai que. Nós estamos aqui com o pastor deputado Henrique Vieira, mas isso não diz nada, diz pouco sobre ele. Ele também é escritor, ator, músico, poeta, teólogo, estudou, sociólogo, não é? Fez 3 faculdades ao mesmo tempo. Amigo de um monte de gente bacana. Ele também é bem bacana. Tem uma história de vida impressionante, tem uma história de uma cegueira, né? No meio do caminho. E diz coisas muito boas. Eu fiquei fã desse cara porque ele não é agressivo na argumentação e quando ele faz perguntas numa CPI, num depoimento qualquer, ele usa lógica. E a lógica costuma ser implacável, mortal para os idiotas. Não é? Porque você vai fazendo uma pergunta atrás da outra. É quase socrático o processo, ou é maiêutica. Né? Vai pelas indagações e o outro, ao responder, diz aquilo. Exibe a verdade. Exibe a verdade. Né? Pastor, deputado, obrigado por ter aceitado nosso convite. Nós estamos muito contentes com a sua presença aqui. Né? Há muito queremos falar com o senhor. E a nossa primeira questão sempre, uma brincadeirinha que a gente faz, o senhor faz o seu Wikipedia pessoal, assim. Né? Faça um resumo. Quem é o senhor? Esta é a sua vida. Ok. Bem, obrigado pelo convite, tenho acompanhado o trabalho de vocês, é um prazer estar aqui. Meu Wikipedia Vamos lá. Nascido e criado na periferia de Niterói, num bairro chamado Fonseca, filho de um alfaiate, de uma professora da rede de educação básica infantil, rede pública, irmão mais novo, caçula, uma infância... De quantos? De 3. 3. Nasci em 1987, criado ali na periferia de Niterói, desde novo no contexto da igreja, uma família protestante, evangélica, batista. Na minha adolescência, me apaixonei pelo evangelho de forma mais consciente, aquela semente do coração de menino floresceu numa decisão consciente de aderir ao projeto de Jesus de Nazaré. Na igreja, me despertei para a vocação pastoral, então segui ali estudando teologia para ser pastor, mas também fiz ciências sociais e história. Fui dar aula também durante um determinado tempo e logo me joguei na militância, tendo como referência Martin Luther King, Frei Tito de Alencar Lima, Irmã Dorothy, Teresa Dávila e Dom Helder Câmara. Nesse contexto de seminarista, eu acabei me jogando na construção de uma nova comunidade de fé dentro da tradição batista, que é a igreja que eu pastoreio até hoje. Fui estranhamente vereador, muito cedo, sem muito planejamento, mas fruto de um projeto coletivo na minha cidade, em Niterói. Depois me mudei para o Rio de Janeiro, onde fui trabalhar com Marcelo Freixo. E naquele contexto também me apaixonei pelo teatro e pela arte da palhaçaria. Então até aí vocês já têm um pastor, militante, artista que desenvolveu a pesquisa na arte do clown, onde nasceu a minha versão mais livre, porque é aquela que acolhe com delicadeza a minha própria vulnerabilidade, que é o meu palhaço, o Rabiola. E então eu fui nessa pastoral artística engajada. E em 2022, ano passado, tornei-me deputado federal como fruto de um projeto coletivo que tem como horizonte enfrentar a violência histórica do fundamentalismo religioso na política institucional. Mas eu sou um discípulo de Jesus de Nazaré, um homem negro apaixonadíssimo pela vida e que procura dar a ela um sentido político militante. Acho que isso resume um pouco quem eu sou, além de, talvez o mais importante dessa história, pai da minha melhor amiga, que é a Maria, uma menina de 5 anos de idade, que me reencanta com a vida e o sorriso dela me lembra todos os dias quem é Deus. O Rabelais
era para ser um cristão, ele Que era. não tem nada a ver com o rabiola. Né? Por um momento eu fiquei, bem, A qual Era que eu pra ser falei um cristão, errado o nome do mas meu palhaço? ele operava no limite da descrença. Você fez um resumo aí, o senhor fez um resumo da sua vida? E eu pensei, e já deu para perceber que o senhor pensa direito, pensa com propriedade, encaixa bem as palavras, tem fundo conceitual nas coisas que diz. O senhor realmente acredita em Deus? Ou o senhor é um militante da cultura, se encanta com os feitos humanos e Deus vira uma boa fachada? Uma boa fachada. Não é uma má fachada. O senhor não usa Deus para oprimir, o senhor usa Deus para libertar. Mas isso é realmente crença? Uma vez eu respondi para o Lazinho, Lázaro Ramos. Eu creio, quase não crendo, mas não consigo deixar de crer. Isso é espetacular. Então eu também quase opero o tempo inteiro no limite da descrença. Mas, sendo muito sincero com vocês, não é uma adesão filosófica para preencher um vazio constitutivo. De fato, na minha vida, eu creio. Isso não significa que todas as perguntas têm resposta, que está tudo pré-organizado. Pelo contrário, muitas vezes a fé amadurece na ausência dela. Não sei se eu me faço entender. Faz. Muitas vezes... Para quem como eu tem fé, só que eu sou católico, sim, faz. Ou seja, só que é difícil entender. Deus não é um recurso filosófico para mim. É uma realidade que me interpela. É um oceano que me convida. É uma imensidão que me silencia. Mas eu não tenho Deus como recurso filosófico para lidar com o drama da vida. De fato, o meu coração de menino aprendeu a crer que é uma realidade amorosa que se revela a mim. E eu enxerguei essa realidade por meio da figura de Jesus de Nazaré. Mas é só a minha experiência. Eu costumo dizer que Deus é para mim como o sorriso da minha filha, Maria. Eu me acho o melhor pai do mundo quando eu faço a minha filha rir. Eu digo, nossa, como eu sou divertido e engraçado, minha filha está se divertindo. Eu faço personagens, eu tenho amigos imaginários com ela. Tem todo um jogo que quando eu vejo Maria rindo, eu me sinto muito feliz. Bem, chega um amigo lá em casa, um tio, uma tia, ganha um pouquinho ali a intimidade com a Maria, faz uma brincadeira e a Maria ri também. Então eu percebo que o riso da minha filha é para mim, certo? Mas não é meu, não me pertence. Ela ri quando e para quem ela quer, ela é livre. Então Jesus de Nazaré é o sorriso de Deus para mim, é a minha experiência do infinito. Mas de forma alguma isso totaliza a experiência de Deus. É só a minha experiência, a minha tradição, a minha confissão. É como o sagrado gargalhou e acolheu a minha existência, mas sem pretensão de transformar isso numa doutrina que se impõe à beleza da diversidade que existe no mundo. Mas sim, Deus é para mim uma realidade de amor que me interpela. É Deus em mim que me faz perguntar sobre quem é Deus para mim. A pergunta vem de Deus, sobre quem é Deus. Pastor, aliás, você se apresenta publicamente na Câmara como deputado pastor Henrique. Foi uma escolha. E você é uma figura paradoxal. Bastante. Né? A lógica diz que o paradoxo serve não para confundir, mas para confirmar. Os paradoxos os verdadeiros paradoxos confirmam, sob o ponto de vista lógico. Mas por que paradoxal? Porque há uma aparência de contradição e incoerência no paradoxo. É só uma aparência. Você é um religioso ou um político? Você é um religioso, um pastor que milita num partido Sim. que defende pautas Sim. De populações LGBTQIA+, que, por sua vez, são detraídas normalmente pelas religiões. Normalmente, ou majoritariamente pelas religiões. Oficialmente por todas. Por todas. Há senões maiores ou menores em todas as religiões. Sim. Em relação a essas populações. Você é um religioso
que se engaja frequentemente no debate sobre o caráter laico do Estado e a sua interação com as religiões. Exato. Não é segredo, aliás, é público o seu debate, por exemplo, com líderes neopentecostais como o Silas Malafaia, no questionamento do papel dessas igrejas, das diversas igrejas, por exemplo, nos processos eleitorais. Isso. No entanto, é difícil refutar que a tua eleição se escora diretamente ou indiretamente no teu papel de religioso. Sim. Na tua postura, na tua posição de líder de uma comunidade religiosa que é a Igreja Batista do Caminho, que você fundou, se não me engano, em 2009. Exato. Como é que você lida com esse paradoxo e o que é que ele confirma? Se é que todos os paradoxos confirmam algo, o que é que ele confirma? Muito bom. Pois é, eu sou religioso e político ao mesmo tempo. Isso me constitui. Talvez aqui tenha um bom debate sobre o que é laicidade, especialmente numa versão latino-americana, especialmente numa versão brasileira, que talvez tenha uma modalidade diferente de uma versão europeia, francesa. Porque, veja, como me compartimentar? Abrir uma gaveta existencial chamada religião, fechá-la, e abrir uma outra gaveta chamada política e fechá-la, e dizer que isso não tem nada a ver uma coisa com a outra, eu acho isso conceitualmente impossível. Portanto, eu vou partir de um pressuposto que precisa ser bem explicado, eu reconheço. Fé e política relacionam-se quase que necessariamente. A questão é outra. Que tipo de relação se estabelece? É aí que define a qualidade democrática e a qualidade laica. Parênteses rápido, quase necessariamente, porque as duas lidam com horizontes futuros, uma com horizonte escatológico, finalista, outra não só por causa por que necessariamente? não só por causa do horizonte, mas porque ambas constituem a experiência de indivíduos. Tá. E elas não podem ser compartimentadas. Como separar a minha visão de mundo da minha experiência religiosa? Como fazer isso? Nesse sentido que seria conceitualmente impossível. Agora, você tem como criar um modelo de sociedade em que na arena pública você zela pela diversidade, pelo respeito à individualidade e pelo caráter laico. Esse é o ponto. Se a religião se transforma num projeto de poder que busca utilizar o Estado e colocar uma doutrina religiosa acima, por exemplo, de uma Constituição, isso é violento, isso é arbitrário, isso é antidemocrático. Eu quero pegar uma paixão religiosa e usar mecanismos institucionais para obrigar as pessoas para que elas pautem as suas vidas de acordo com uma visão religiosa, mas isso é muito perigoso. Daí você pode oferecer uma outra saída. Vamos anestesiar a religião? Vamos transformá-la num lugar intimista e privado, alienado da dimensão pública? Eu vou dizer, discordo também. Eu vou reivindicar a teologia da libertação, eu vou reivindicar Luther King, eu vou reivindicar Dom Helder Câmara, eu vou reivindicar a visão afro-religiosa, eu vou reivindicar as espiritualidades indígenas, que não vão trabalhar com esse conceito de laicidade europeu, eurocêntrico. Então, por isso que eu defendo que a experiência religiosa não seja um projeto de poder, porque isso é antidemocrático, mas que ela possa inspirar, ser um impulso para, na arena pública, contribuir com o bem comum, com a justiça socio-racial, ambiental. Ou seja, eu sou esse paradoxo. Eu sou um homem religioso, eu sou um agente político, mas eu não estou no parlamento para fazer um lobby corporativista evangélico. Isso não me interessa. Vou usar aqui uma palavra polêmica. Deus me livre de um país cristão. Porque isso só pode ser violento. Isso só pode ser impositivo. A frase de Bolsonaro, Deus acima de tudo, é potencialmente fascista.
Parece piedosa e bonita. Milhões de pessoas vão concordar. Na minha devocionalidade, no meu quarto, eu vou dizer Deus acima de tudo. Mas é óbvio que isso tem um projeto de poder. É uma visão de Deus acima do Estado, acima da Constituição, acima da vontade, da liberdade, da crença e da não crença das pessoas. Por isso que é potencialmente fascista. Porque, na verdade, não é Deus enquanto experiência amorosa, oceânica. Não, é um projeto que se impõe a todas as pessoas com verniz religioso. Isso mata. Deus como Estado. Isso mata simbólica, isso mata fisicamente. Mas eu não vou abrir mão da religião para me contrapor a isso. Me permita uma interpelação cética ou cínica, mas puramente retórica, no fim do dia. Quando a gente diz o que você está dizendo, no final das contas, a gente só não estaria apenas dando um verniz para uma realidade da realpolitik. Nós preferimos Jesus como político, Gandhi como político, Luther King como político, Malcolm X como político, aos ayatollahs, aos neopentecostais como Malafaia. Ou seja, no fim do dia, há uma simbiose quase que indissociável entre política e religião. Talvez seja a mesma coisa, quase a mesma coisa, porque o elemento fundante das duas é a crença. Mas com consequências tão distintas. Sim, mas com consequências distintas nos políticos religiosos que nós gostamos. Ou seja, o que eu quero dizer é o seguinte: é benfazejo quando a política é praticada por religiosos de que nós gostamos. É malfazejo essa simbiose ou essa mistura? Eu te entendo, mas aquele texto... Eu estou só lhe perguntando isso, basicamente porque eu sei que você vai me dar uma resposta sincera. Não, mas eu acho maravilhoso isso. Assim. Eu não tenho como dizer para vocês que a inspiração da minha ação política não é a minha fé. Resposta sincera. Eu tenho que ser transparente nesse sentido. Mas eu realmente quero reivindicar que há uma diferença fundamental. Porque esta fé não pretende se impor. Eu não tenho pretensão nenhuma de converter o Brasil na extensão da minha igreja. A minha fé não me leva a isso. Mas eu quero contribuir com vozes diferentes, de religiões diferentes e sem religião, para que nesse país não tenha gente passando fome. Para que nesse país todas as pessoas tenham uma casa digna para morar. Para que nesse país a expectativa de vida de trans e travestis não seja de 35 anos, mas seja uma longevidade boa por ser um país seguro que respeita a diversidade. A minha fé não é para aumentar o número de fiéis evangélicos, mas é para ter uma divisão no campo, para não ter mais sem terra e poder alimentar o nosso povo com alimento saudável num preço acessível. Deu para entender? Não é uma fé que vem num pacote doutrinário, ameaçando e intimidando as pessoas. Os nomes que você falou, daqueles que eu gosto, não, eu gosto porque gosto, quase como me simpatizei. Mas é porque eles estavam do lado de ateus, ateias, místicos, pessoas de outras religiões, céticos, agnósticos, numa agenda global, numa agenda diversa. E isso não é qualquer coisa. O Malafaia, por exemplo, não está disponível e disposto a dialogar com a diversidade, respeitando profundamente a fé das pessoas e zelando por uma laicidade do Estado. Isso não é qualquer coisa. E tem um detalhezinho, estou falando muito? Não. Me cortem, por favor. Está falando muito bem. Tá falando muito bem. Tá indo muito tem bem. uma coisa que eu quero ter a chance de falar. Eu estou quase convencido. Ok, temos uma eternidade pela frente. Olha a vantagem de crer. A eternidade não tem pressa. Exatamente. Não, é porque aproveitar o diálogo com duas pessoas assim muito influentes, um canal de cada vez maior expansão, para colocar um ponto que apareceu na fala de vocês dois. O ultraconservadorismo, eu estou chamando de propósito, de ultraconservadorismo, porque é muito possível, eu diria bom, dialogar com conservadores. Eu adoro.
porque é uma conversa boa, intelectualmente interessante. Eu gosto muito de ter dúvida sobre o que eu estou dizendo e construir síntese, e me deixar provocar pelo pensamento do outro e não ser uma eterna repetição de mim. Ultraconservadorismo é outra coisa. Direita é uma coisa, sério mesmo, eu não sou de direita, mas eu respeito. Extrema direita é outra agenda. Parece que você está conversando com uma pessoa com uma arma na cintura, avaliando as suas palavras. Isso não é um diálogo, isso é uma intimidação. Por que eu estou dizendo isso? Não tem boa fé. O extremismo religioso não é exclusivo do neopentecostalismo. Eu queria ter a chance de dizer isso aqui. Dentro do complexo mundo evangélico, vou dar um exemplo para vocês. Os cargos de alto escalão do governo Bolsonaro eram de protestantes históricos, batistas e presbiterianos. Portanto, é quase um erro de análise você dizer que o extremismo religioso é uma exclusividade do movimento pentecostal e do movimento neopentecostal. Porque ele também está presente, Henrique, dentro de igrejas do protestantismo histórico. Entendeu? Mas então agora você vai ter que explicar, professor. Vamos nessa. A Igreja Batista é uma igreja do século XVII. A denominação batista. Denominação batista. Ela é do século XVII. Ela entra no chamado protestantismo tradicional. Perfeito. Não é? Eu vou fazer uma graça aqui. Deu as maiores cantoras gospel do mundo. E se expandiu no mundo, está em todo lugar. Existe o movimento pentecostal. Início do século XX. E existe o neopentecostalismo. Segunda metade do século XX. Aí você fala, a cúpula evangélica do governo Bolsonaro foi de pessoas do protestantismo tradicional. Sim. Presbiterianos e batistas. Então, desde a ideia da predestinação até os batistas. Perfeito. Então, explica pra gente, tanto quanto possível, sim, como é que isso se dá. Quer dizer, primeiro, por que a Igreja Batista chama Batista? E o que isso implica? O que é o pentecostalismo, o que é o neopentecostalismo? Claro, dentro da síntese possível, para a gente entender esses movimentos de radicalização política. Aí você diz, não é exclusivo, e não é mesmo. Eu conheço o Antônio Carlos Costa, perfeito, espetacular pastor também, sim, da Igreja Presbiteriana, e que teve de cair fora. Pois é, exato. Que chama atenção para essas nuances. Isso, porque ele é um pastor progressista, presbiteriano, e não deu para conviver com a hierarquia presbiteriana ali. Né? E não é neopentecostal. Exato. Né? Então, como é que é? E no final da sua resposta, peço que você nos diga mais ou menos quantos cristãos temos no Brasil. Cristãos que eu digo católicos, neopentecostais e protestantes na linha tradicional. Vamos lá. Os protestantismos... Porque aí eu vou fazer uma pergunta assim. Ok. Os protestantismos, tem historiadores que utilizam, no plural mesmo, reformas protestantes. Isso. Remontam ao século XVI, uma mudança ali importante na Europa, o fim ali da lógica do feudalismo, o renascimento artístico, cultural, científico, comercial e urbano, e a constituição dos estados nacionais modernos. O protestantismo tem esse ar crítico dos séculos XV e XVI. E dali você tem várias ramificações, a partir de alguns princípios comuns, sacerdócio universal dos crentes. Então você acaba com a ideia de um clero ou de uma instituição mediadora. Cada indivíduo se relaciona diretamente com Deus pela suficiência do único sacerdote, Jesus Cristo. Livre interpretação da Bíblia, outro princípio fundamental, só a graça, ou seja, a ideia da salvação não é o mérito, a performance moral, as suas obras, mas é gratuidade de Deus que você adere pela fé, só a graça, só a fé. Mas repara, sacerdócio universal e livre interpretação, bem, daqui você não produz uma instituição única. Não dá. Porque se é livre interpretação, meu amigo, então você necessariamente vai ter ramificações distintas a partir de interpretações distintas do texto bíblico. Por isso, protestantismos.
Século XVII nasce a minha denominação, tem diferentes leituras sobre essa origem. A mais consistente do ponto de vista historiográfico nasce na Inglaterra, numa lógica de liberdade individual, de separação entre igreja e Estado. Não batizar crianças. Em que sentido? É o indivíduo, na sua elaboração consciente, portanto, adulto, que decide, portanto, se batiza. Igreja batista tem a ver com essa ideia do batismo adulto ou do batismo consciente e voluntário, porque não é uma pré-determinação, é o seu livre-arbítrio. Numa referência a João Batista também, que se batiza, que tem o batismo tardio. Exatamente, também. Essa é a ideia. Quer dizer, por isso que adultos, na Igreja Batista, são os adultos se batizam. Até hoje, não é exatamente adulto. Eu me batizei adolescente. Mas ali a ideia da consciência, da voluntariedade, da livre escolha. Bem, daí você tem diversas ramificações protestantes que chegam no Brasil ali no final do século XIX, ou o protestantismo de imigração, que não tinha uma ideia missionária, tinha uma ideia de povoamento, muito luterano, por exemplo. E o protestantismo de missão, que já vem com uma ideia de evangelizar. Esse vem muito do sul dos Estados Unidos. Daí, a Igreja Batista no Brasil vem desse lugar, que é historicamente ultraconservador e racista. É importante reconhecer isso. No início do século XX, fazendo um esforço de síntese, então necessariamente muita coisa ficando de fora, você tem nos Estados Unidos, salvo engano, a experiência pentecostal, que tem uma origem negra. O que marca a experiência pentecostal? O chamado batismo no Espírito Santo, que tem como consequência o dom do falar em línguas estranhas, línguas celestiais. E eu falo isso com muito respeito a essa experiência. Eu realmente respeito isso. Não é minha tradição, mas eu nunca trato isso de forma irônica ou desrespeitosa. É muito fundamental para a experiência pentecostal o batismo no Espírito, que tem como consequência o falar em línguas. E óbvio que não é só isso. Tem uma renovação estética, performática, uma liturgia mais horizontal, popular, menos quadrada, mais espontânea e coletiva. Isso cresce muito. Talvez a maior denominação dessa expressão seja a Assembleia de Deus. Bem, na segunda metade do século XX, e tudo isso, importante dizer, conceitos são simplificações de uma realidade para torná-la inteligível. Nunca dão conta, ok? A Assembleia de Deus que ainda é a maior no Brasil. É a maior do Brasil. Mas só para dizer que essas distinções são didáticas e analíticas. A realidade é sempre mais complexa e as coisas podem se misturar. Hoje você tem igrejas históricas que passaram por uma renovação pentecostal. Então você tem igreja batista com todas as características do pentecostalismo. E aí já tem rachas na denominação batista por conta disso. Como o teu catolicismo carismático. Pronto, perfeito exemplo. O movimento neopentecostal, que talvez tenha como maior expressão a universal do reino de Deus, entra com outro elemento, que é o elemento especialmente das curas, dos milagres e da batalha espiritual. São elementos mais constitutivos do neopentecostalismo. Da batalha contra o demônio. Exatamente. A guerra espiritual permanente. Simplificação, esses conceitos não dão conta da realidade, a realidade é sempre mais complexa. Mas quem está acompanhando está conseguindo. Mas tem aí, eu acho que eu consegui produzir distinções e uma cronologia. Daí, para concluir, a radicalização política à direita é um fenômeno global. Eu tenho insistido nisso. Não tem nenhum problema colocar uma lente na experiência evangélica no Brasil, porque ela chama atenção. Quase 60% de evangélicos votaram em Bolsonaro. Eu topo esse debate e reconheço. Eu só acho errado pensar a radicalização à direita no mundo como algo que se explica pelo crescimento da igreja evangélica no Brasil. É claro. Cresce na Europa, cresce nos Estados Unidos, talvez ganhe na Argentina, ou já ganhou, dependendo do dia que isso for ao ar. Então, o que eu quero chamar a atenção é que o debate é mais profundo. E parece sem a questão evangélica, porque na Argentina ela não existe praticamente, ela é residual. Tem o esgarçamento de um modelo de sociedade que está abrindo margem para o ressurgimento de narrativas autoritárias. O campo evangélico faz parte disso? Faz. Mas ele explica isso sozinho?
Não, tem gente que parece produzir a imagem, tira a igreja evangélica do Brasil e temos um país maravilhoso. Isso é perigoso. E tem um outro elemento que eu queria chamar a atenção. Dentro do chamado campo evangélico, que é esse guarda-chuva de muita coisa, só para vocês terem uma ideia, por que o meu cuidado? Porque, olha que curioso, o campo pentecostal e neopentecostal, ele é mais negro, popular e periférico. Por isso que eu tenho sempre esse cuidado. Porque muitas vezes, dentro do campo evangélico, existe um olhar preconceituoso, elitista e racista de protestantes históricos sobre os pentecostais e os neopentecostais. Ah, que liturgia é essa? Que reteté é esse? Que pregação gritada é essa? Então, olha que complexo. Espero que vocês estejam me entendendo. Sim, claro. Eu não estou romantizando a experiência pentecostal e neopentecostal. Só estou dizendo que ela também é vítima de elitismo, classismo e racismo dentro do próprio campo. Por isso que eu sempre chamo a atenção não reforçar na linguagem que o ultraconservadorismo é neopentecostal. Porque, às vezes, nós estamos estigmatizando um campo que na prática é formado por gente simples, trabalhadora, empobrecida, lutando para sobreviver num país dificílimo e que encontra numa igreja um único lugar de sobrevivência em que o seu nome é lembrado e a sua vida é respeitada. Olha que complexo! Então eu prefiro não perder a conexão com essas pessoas e ter um diálogo com elas a partir da fé. Segundo o censo do IBGE, acho que dá aí quase 80% de cristãos, católicos, evangélicos e por aí vai. É uma maioria cristã no Brasil, muito genérica e difusamente. Feita essa sua... Consegui? Perfeita preleção. Muito bem. Essa aula e arrematada com um número. A minha pergunta é a seguinte. Nós, numa democracia, temos muitas coisas importantes, mas a formação da vontade do eleitor ela é fundamental. Falseamento da abolição da vontade do eleitor é um problema para a democracia. É uma perturbação grave para a democracia. Assim como também será uma perturbação grave para a democracia qualquer vício de representação. Ou seja, uma vez que o eleitor vota num representante, num seu representante, no representante do povo, se esse representante se descola da vontade do povo, isso é um problema. Tá. Assim como também é um problema que ele monitore a vontade do povo a todo o tempo para tomar decisões ao sabor dessa vontade, como muita gente faz olhando as redes sociais hoje em Bom dia. debate. Vou votar nisso, não vou votar naquilo. Filmando durante a Filmando durante a sessão. Fazer uma enquete. E aí, galera, o que eu voto? Se você quer que eu vote, fala aqui. O cumprimento do mandato, não à toa o nome é mandato, porque mandato é um contrato, uma figura contratual do direito romano, né? Que é sinônimo de representação. Não à toa, o cumprimento do mandato, do objeto do mandato, é algo muito discutível na democracia. Interessante. E é por isso, de certa forma, que nós estamos hoje no parlamento discutindo um regramento para limitar, por exemplo, a participação de militares na política. Em razão da experiência recente que nós tivemos durante o governo Bolsonaro. E por isso, e isso se dá exatamente por receio de que a presença dessa corporação cause uma perturbação a montante, ou seja, na formação da vontade do eleitor, e a jusante no curso da representação. Só um parênteses, Valfredo. Limitar quer dizer o seguinte, como o cara pertence a um ente do Estado brasileiro, com regras especiais e tal, ele não pode ficar lá e, ao mesmo tempo, no parlamento. E ficar fazendo trânsito. Agora eu vou empurrar o problema para o seu lado. Já até estou entendendo qual o problema vem aí. Nós não devemos fazer a mesma coisa com religiosos? Que pergunta boa. Impedir que eles façam campanhas eleitorais no púlpito. Isso, com certeza. Obrigá-los a se desvincular das suas agremiações religiosas no curso dos mandatos. Enfim, impedi-los. Já que é indissociável a política da religião, como você explicou, como senhores... Criar freios institucionais. Exatamente. Concordo totalmente. Não precisa me chamar de senhor, pode me chamar de você. No decorrer da sua fala, eu achei que você fosse... Posso falar você também? Claro. Para mim, senhor, por favor. Você e senhor. É mais velho, bem mais velho. Sim, perceptível. Eu achei que
a pergunta caminharia para um lugar de interdição da presença. Não. O que eu voltaria a resposta que isso seria impossível e arbitrário. Mas a sua modelagem, eu concordo totalmente. Eu vou dar o meu exemplo. Eu, quando decidi ser candidato, fruto de consulta, troca, movimento, eu me licenciei da minha igreja. Eu não fui à minha igreja no segundo semestre do ano passado, em nenhum momento. Só depois da eleição eu voltei. Eu me licenciei eu nem fui assistir ao culto. Qual foi o meu entendimento? Olha, quando você é candidato o tempo inteiro. Você é uma propaganda permanente de si. Você pode estar tomando um café. É candidato. Então essa de chegar lá, estou pregando o evangelho numa eleição estou aqui como que pastor, todo mundo sabe que eu sou um candidato, eu estou fazendo propaganda. Claro. Em decisão com o colegiado da minha igreja, eu me afastei do púlpito da minha igreja para me sentir eticamente autorizado a me candidatar. E, como consequência disso, não teve campanha nem dentro, nem perto, nem no entorno da minha comunidade de fé, que é uma comunidade politicamente engajada, o que não significa partidarizada ou cooptada. A nossa teologia é uma teologia do bem comum, da justiça social, e as pessoas respeitam a minha trajetória. E agora, como parlamentar, eu prego uma vez por mês. E estou disposto até, a partir da sua reflexão, será que isso também já não está excessivo? Mas eu me afastei da presença de condução da igreja para exercer o que eu estou exercendo. Só que eu acho que isso tem que sair do campo de uma decisão do indivíduo. Precisamos criar. E a democracia é uma experiência. Temos que experimentar freios institucionais para a presença de religiosos com cargo no parlamento. Eu concordo com isso. Afastar-se da denominação, desvincular-se da igreja de origem, isso não vai resolver o problema de fundo do fundamentalismo, que, por exemplo, quer proibir que LGBTs se casem. Infelizmente, não vai resolver, porque volta aquela coisa do projeto de poder. Mas freios institucionais, e cá entre nós, fiscalizar melhor também, e talvez aqui seja uma fala impopular, a questão econômica e financeira das grandes igrejas. Eu não estou falando, por favor, da igreja, da esquina, da periferia, que um conjunto de irmãos ali, cuidadosa e piedosamente, fez um ratatá, alugou uma garagem e fez uma igreja evangélica. Não, eu estou falando da universal. Estou falando de grandes empreendimentos que cá entre nós, se colocar uma lupa, vai encontrar muita coisa. Não é só antiética, é criminosa. Então, acho que, além dos freios institucionais para os indivíduos, tem que ter decisão política de investigar determinadas igrejas, não generalizando o campo evangélico e a fé dos meus irmãos e das minhas irmãs. Mas vamos lá, tem que perder a ingenuidade e entender. Eu não sei se foi da Angola. Eu quero aqui dizer às pessoas para que elas pesquisem. O racha foi em Angola. Pesquisem para ver a procedência. Eu posso estar errando o país, mas teve um país que a Universal foi expulsa. Foi Angola. Foi o racha em Angola. Cara, entendeu? Porque verificaram que ali era alguma coisa. Fizeram uma Universal local. Pois é, mano. Entendeu? Então acho que tem que ter aí freios institucionais e investigação profunda sobre determinados sujeitos, sem generalizar, obviamente, todas as igrejas. O adversário de você é ele. Aqui é o... Tira bom, tira mal. Não. Ao contrário. Porque eu estou fazendo todas as perguntas que eu sei que você vai responder bem. Uma das ponderações, uma das reflexões no parlamento sobre os militares é não pode usar a patente para fazer política. Se você é um general reformado, não é general fulano de tal. Se é um coronel reformado, não é coronel fulano de tal. Se é capitão reformado, não é capitão fulano de tal. Não acha que devia valer mesmo? Pode ser. Você sabe... E aí ele está perguntando por que você é deputado pastor e está sugerindo que você tire o pastor. Fala! Não, essa é uma sugestão... nenhum problema em debater isso. Essa é uma sugestão de parte da minha equipe. Nós temos um bom debate sobre isso e não foi uma decisão sequer consensual. Por que eu usei pastor? Primeiro, porque é verdade. Eu sou o mesmo. Claro. Segundo, foi uma decisão tática de enfrentar o fundamentalismo e dizer, sou pastor... Eu também sou pastor. Tem um pastor de esquerda e tenho uma agenda laica de direitos humanos, de justiça social. Então foi uma decisão política de disputar o conceito, sobre a qual eu reflito permanentemente. Às vezes eu duvido. E se eu vier candidato novamente, eu não tenho ainda convicção de que utilizarei o termo pastor.
É que, no fundo, o que a extrema-direita tenta fazer lá no parlamento, o Reinaldo deve ter visto isso, que acompanhou muito o debate da CPMI e você também, do casamento civil igualitário. O que eles mais tentam fazer comigo? Eles tentam me deslegitimar como deputado? Não, eu fui eleito. Eles tentam me deslegitimar como pastor. Como religioso. Porque qual é a tese deles? Às vezes a esquerda cai nisso. Se eu não sou pastor de verdade, eles são pastores. Então eu não sou cristão de verdade, eles são. Então eles controlam o significado do que é ser cristão. Selo de qualidade. Mas de é isso que eu quero disputar. Eu quero dizer, eu sou cristão. E nem sou sozinho, nem sou excepcional, nem sou o primeiro. Eu sou fruto de um monte de amizade, de comunhão, de um cristianismo. E até o termo cristianismo progressista, sabia que eu estou refletindo sobre ele? Tem um amigo meu aqui de São Paulo, um quadraço, até sugiro vocês pesquisarem, o Vinícius Lima, que faz atividade política, emancipadora e solidária com população de rua. Ele tem um livro chamado Oração da Rua, que ele jornalisticamente, se interessa a você, foi ouvindo as orações das pessoas em situação de rua e fez um livro em que a voz é dos moradores de rua em oração. Mas ele diz o seguinte, ele que uma vez falou assim para mim, não vou mais usar o termo evangélico progressista. Malafaia não diz que é um evangélico fascista. Entendeu? Aí é uma porque sacada. ele é o evangélico e eu sou o progressista? Não, amigo, nós somos evangélicos e vamos disputar o termo. Entendeu a sacada? Então... Que é uma coisa que Marina Silva sempre fez. Ela nunca disse eu sou evangélica progressista. É isso, e eu sou mesmo. E se explicou muito bem aqui. Sim. Cara, e eu sou mesmo, nascido e criado, escola bíblica dominical, escola bíblica de férias, coro infantil, coro de adolescentes, aprendendo música na igreja, sendo professor de escola bíblica dominical. Eu sou um evangélico. E eu vou lhe dizer uma e por que coisa, eu tenho que não qualificar, tem- entendeu? Mas só para concluir, então por isso eu usei pastor, para fazer esse debate. Mas eu estou disposto a refletir se não é melhor fazer esse debate sem usar esse termo. É um debate para fazer. Até que não haja uma restrição. Não, tem que valer para todo mundo a restrição. Até que não haja a restrição de que fala o Valfrido, eu não tiro. Eu, no seu lugar, não tiraria. Você é pastor. Não é só o Feliciano que é pastor. Isso, é um Entendeu? pouco E você essa nem usa disputa. chapinha. Então, eu falo porque ele odeia que fale isso. É um pouco essa disputa, entendeu? Eu não tiraria. Você é pastor, por que a palavra pastor tem que ser monopólio Pois das é. pessoas que vão lá dizer as coisas mais Absurdas, absurdas, reacionárias? Mas eu fiquei com curiosidade. A sua igreja é o quê? Qual é a estrutura dela? Que tamanho ela tem? Quantos templos tem? Não, estamos em 187 países. Poxa vida. Temos 4 canais de televisão. O que é a sua igreja? 2 bancos. E como é que um batista, porque isso é uma curiosidade, enfim, ou as pessoas não têm religião, uma boa parte é católica, outra parte... Eu sou batista, quando é que eu posso fundar uma igreja? Quem me dá legitimidade para isso? Você estudou teologia, mas não precisa estudar, que eu saiba teologia. Ou Verdade, precisa? não precisa. Então, assim, quem me dá legitimidade? A comunidade. É a comunidade. E aí eu queria que você falasse dessa história da Igreja Batista e a importância da comunidade. Muito legal. O governo da comunidade. Nossa, obrigado por essa pergunta, amigo. Por todas. Eu estou me sentindo muito provocado no sentido de pensar, de refletir com vocês e espero estar contribuindo. Muito. A Igreja Batista não é episcopal, ela é congregacional. Isso significa? O órgão máximo de deliberação da igreja é a Assembleia. Tá. Não é um clero, nem o pastor, nem uma convenção acima da igreja. São os fiéis. Tem 2 elementos constitutivos da denominação batista. Ela ser congregacional e a autonomia da igreja local. As igrejas se associam em convenção por voluntariedade, não por necessidade ou obrigatoriedade. E a convenção, ela estabelece diretrizes. Ela não estabelece regras que têm que ser necessariamente obedecidas. Aí uma igreja sobrevive. Nesse princípio da autonomia da igreja local, não podem intervir aqui. Então, são 2 princípios da denominação batista. Como surgem igrejas batistas tradicionalmente? Uma igreja-mãe desenvolve uma congregação, como se fosse uma extensão dela.
Quando esta congregação ganha consistência e começa a se gerir de forma autônoma, a igreja mãe consagra a congregação como uma nova igreja Quase batista. uma colmeia, a ideia da colmeia assim. Perfeito. Olha. E esse foi o caminho da minha comunidade, viu? Muita gente acha que a minha comunidade é um racha, que surgiu do nada. A verdade é que nós éramos da primeira igreja batista de Niterói, onde eu cresci e onde eu tenho pessoas que eu amo até hoje. E eu era seminarista dessa igreja. E eu fui destacado para cuidar de uma congregação que ficava em Piratininga, região oceânica de Niterói. Na verdade, começaram uma congregação. Essa congregação foi crescendo, se desenvolvendo. Em 2009 começa a congregação. Em 2012, ela ganha condições de autonomia e passa a ser a Igreja Batista do Caminho. E do Caminho que é itinerante, não é isso? Durante um tempo ela ficou em Piratininga, depois de um tempo nós experimentamos a itinerância e hoje voltamos a ter um templo fixo no centro do Rio de Janeiro, perto da Pedra do Sal. Para ser honesto com as pessoas, foi um processo simples que a gente foi só aplaudido? Não. A nossa construção teológica estava batendo de frente com a Igreja Mãe. Estávamos discutindo uma agenda de direitos humanos, de diálogo interreligioso, as companheiras desenvolvendo teologia feminista. Então, também não vou aqui pintar um quadro que não é verdade. Teve tensão? Teve, mas não foi uma expulsão. Foi uma negociação. Olha, vocês estão destoando do que a gente acredita, mas vocês têm legitimidade e podem ser uma igreja. Então, toca o barco. Passamos por uma sabatina. Fomos aprovados, porque fizeram perguntas assim. Tem isso? Tem, tradicionalmente tem. E quem faz essa? São pastores da Igreja Mãe. Mas fizeram perguntas simples, tipo, Deus é amor. E aí passamos. E aí nos tornamos a Igreja Batista do Caminho em 2012, eu já ordenado ao ministério pastoral. Essa igreja, ela funciona em forma de colegiado, que cuida da parte pastoral, e diretoria, que cuida da parte administrativa. Ambos eleitos em assembleia pela própria comunidade. Pastores? Nós temos ali a pastora Priscila, a pastora Agnes, o teólogo, que eu considero o pastor Gidel, e eu. Somos 4, e eu mais licenciado e afastado. E essa comunidade reúne quantas pessoas? 200 pessoas. Recebemos mensagens, assim, sempre, de gente do Brasil inteiro. Tem Igreja do Caminho aqui em Brasília, tem Igreja do Caminho aqui em Tocantins, tem Igreja do Caminho aqui em Pelotas, mas a gente ainda não tem força e recursos para organizar isso. Não temos. Sofremos de um certo amadorismo ainda e não temos a estrutura. Mas você não recusa essa expansão se houver condições para isso? Poxa, tem demanda genuína. Mas a gente olha para as pessoas com carinho, com amor e diz, olha, estamos primeiro estruturando aqui a nossa comunidade, acabamos de fechar o nosso espaço para adolescentes, acabamos de pintar a igreja. É uma igreja simples, amorosa, mas não tem grandes recursos para expandir agora, infelizmente, entendeu? Nós não queremos ser um império. E quando eu digo expandir, é no sentido comunitário, não é no sentido empreendimento. É ver que há demanda, pessoas que são acolhidas por nossa construção teológica, que gostariam muito de compartilhar da oração, do louvor e da palavra e do serviço ao povo junto com a gente, mas a gente não consegue chegar até elas ainda, entendeu? É nesse sentido de expansão. Um certo Saul, perseguindo cristãos, ficou cego a caminho de Damasco e virou Paulo, né? Você teve um caso de cegueira. E hoje você tem, eu li, né? Parece que hoje você tem uma visão, a visão central ela tem problema, você tem visão periférica principalmente. Como é que você vê isso? Você acha isso é um sinal? Tem algo de... Eu mexi com você. Mas não tem problema. Felizes os que choram, né? Porque eu não faço uma leitura capacitista sobre a minha história, eu não quero cair nesse equívoco. É só a minha história e, portanto, a minha dor. Mas eu tinha 16 anos, momento legal da minha vida, eu tinha ganhado uma bolsa
integral para o terceiro ano, vem de família mais pobre. Numa escola privada? Em uma escola privada lá em Niterói, que eu só tinha condição de estudar por bolsa. Eu já era bolsista. E talvez você fosse o único negro? Ou não? Tinha mais? Eu era o único. É. Bem, e aí no segundo ano eu tinha bolsa parcial, eu dava aula de matemática e física, acreditam? Aula não, monitoria. Para os amigos eu só descontava, só que eu era bom estudante e a escola resolveu me dar bolsa integral para o terceiro ano. Eu fiquei feliz da vida por honrar especialmente o esforço da minha mãe. Mas aí no final do ano, resumindo a história, ficou tudo embaçado. E eu fui para o hospital e fui diagnosticado com uma neurite óptica bilateral. Inflamou o nervo. E fiquei internado, porque no fundo era uma doença neurológica com consequência oftalmológica. Então eu fiquei sendo acompanhado por neurologistas. Uma neurite que você tem? Foi. As pessoas perguntam, e óculos? Não tem nada a ver com óculos, é um problema interno. Nervo óptico. A lente não corrige isso, né? E o ano de 2004, quando eu volto para a escola, eu volto levado pela minha mãe, que era a fase mais aguda da neurite, que eu não conseguia discernir as pessoas, ler, escrever, andar sozinho ou ver os jogos do Flamengo. Bem, isso mexe comigo, porque foi um ano que eu estava tão animado e, de repente, isso inclusive inspirou uma poesia que eu fiz, que entrou na música do Emicida. Qual é? A música Principia, que termina com uma poesia minha, do álbum Amarelo, que eu falo: vejo a vida passar num instante, será tempo bastante que tenho para viver? Eu não sei, eu não posso saber. Quem segura o dia de amanhã na mão? Não há quem possa acrescentar 1 milímetro a cada estação. Então, será tudo em vão, banal, sem razão? Seria. Sim, seria, se não fosse o amor. O amor cuida com carinho, respira o outro e cria o elo. O vínculo de todas as cores dizem que o amor é amarelo. É certo na incerteza. Socorro no meio da correnteza. Tão simples como um grão de areia e confunde os poderosos a cada momento. O amor é decisão e atitude, muito mais que sentimento, e por aí vai. Porque o que me carregou foi tipo assim: minha mãe cuidando de mim. E falando de Paulo, tem o apóstolo Paulo aí, né? Sem o amor, eu nada seria. Exatamente. A primeira epístola, fala da sua mãe. Minha mãe cuidou de mim, sabe aquela luta materna, sem desistir, porque minha visão só piorava, os médicos não chegavam a uma conclusão, diferença de opinião sobre continuidade ou não do tratamento, hipóteses de doenças mais graves levantadas, e daí a perda visual seria progressiva, irreversível e o primeiro de outros sintomas. E a minha mãe ali lutando, indo ao hospital Antônio Pedro, brigando pelas melhores opiniões. E eu lembro muito do carinho da minha mãe, indo para a escola ler o simulado para mim. Eu escutei todos os simulados no ano de 2004, as provas. E aí os amigos revezavam, copiando a matéria do quadro para mim. Eu sei que isso é simples, mas eu acho que o mundo de hoje precisa dessa simplicidade. Porque imagina, vestibular, relação candidato-vaga, individualismo, performance, competição. E 4 amigos: Júlia, Thiago Santos, Thiago Arruda e Franco. Eles copiavam a matéria do quadro para mim, num caderno confeccionado pela minha mãe, eu escrevia com hidrocor. Isso é conferir à vida sentido. Eu não tinha controle sobre o meu nervo. Mas foram essas afetividades que foram me carregando. E quando eu menos vi, foi quando eu mais enxerguei. Porque eu vi de outra forma o mundo, a imprevisibilidade da vida, o que no fundo importa. No final de 2004 eu recuperei parte da minha visão, que é o que estabilizou até hoje. Nesse momento eu estou vendo o Valfredo, mas não estou te vendo. Ele está aqui, acabou de fazer. Ele acabou de fazer assim, olhou para o lado, mexeu. Ele tem péssima sorte. Se eu quiser inverter, se eu quiser ver o seu rosto nesse momento, eu vou fazer isso aqui, ó. Tá. Então, tudo que é centralizado, na verdade, está muito embaçado e verde, curiosamente verde. Eu vejo verde o tempo inteiro. Uma vez eu perguntei para o médico por quê. E não é o meu colete. Não é. É como se fosse uma barreira entre os meus olhos e você, um filtro verde embaçado. Tanto é que no campo visual, o exame que eu faço,
que cada vez que aparece uma bolinha, você aperta um botão. Sim, eu já fiz. Ela aparece aqui, eu aperto, ela aparece aqui, eu aperto. Se ele coloca no meio, eu vou ficar aqui o resto da vida, assim. Sim. Eu não vou ver essa bola. Então, Entendi. tem uma perda central e talvez... E que nem aumenta nem diminui, ela... Estabilizou. Eu não tenho um problema crônico na visão, eu tenho uma sequela de um problema que eu tive. Que é uma boa hipótese, melhor do que ter uma atividade permanente machucando a minha visão. E aí tem uma metáfora, né? Eu vejo bem a periferia, né? Você nunca imprecou contra Deus nesse período? Muito. Mas eu falei aqui, eu creio, quase não crendo, mas não consigo deixar de crer. A forma mais profunda que eu tenho de crer em Deus é lutando com Ele, ou com ela. Mas a minha fé não depende de uma organização mental, sobretudo. Às vezes é na desorganização que ela se aprofunda, porque o que me resta é só crer. Você sabe que eu às vezes, fazendo considerações, sem querer meter minha história no meio da sua, mas eu venho de uma origem muito, muito, muito pobre. O agnosticismo, assim, eu acho que, em certa medida, eu acho que as pessoas são escolhidas para crer. Uma hora a gente conversa sobre isso. Talvez eu tenha um pé na ideia da predestinação, teoricamente falando. Mas eu acho assim, o ateísmo militante, às vezes eu acho que é quase um privilégio de classe, sabia? Porque quando você é muito pobre, quando você está muito ferrado, se você não tiver nem Deus para se agarrar, não é para te conformar. Você só precisa de alguma coisa para o dia seguinte. Mas nem isso, mas querem me tirar até isso, eu não vou ter nada nem para o dia seguinte. A não ser o sol ardendo na minha cabeça, a miséria, a pobreza, a não sei o quê. Então, assim, existe uma dimensão libertadora na fé que, com alguma frequência, acho que as pessoas não percebem. Disso não tem Comente. Não, mas disso não é uma pergunta. Disso não tem. Assim, eu vou dialogar com você no sentido de que, primeiro, eu respeito profundamente a não crença religiosa e o ateísmo. Quem me conhece sabe, nem eu preciso desenvolver muito isso, né? Mas, olha, eu acho que a espiritualidade é quase como a arte. E eu não estou falando de religião no sentido da sistematização, de um código litúrgico, de uma doutrina. Eu estou falando desse impulso que pergunta a vida sobre a vida. É quase como a arte em que sentido? É uma espécie de poesia do coração humano diante da potência e da fragilidade da vida. Porque a vida é tanta coisa e quase nada ao mesmo tempo, e o ser humano não só vive, o ser humano sabe que vive. E ao se dar conta que vive, também se dá conta das limitações e do fim da própria vida, e aí faz poesia, fotografia, música. Crê em Deus. Entende onde eu estou colocando a dimensão da espiritualidade? Não é uma dimensão irracional, é uma dimensão talvez supra. É a razão dizendo a razão que ela não dá conta do que é a vida, e por isso pergunta. Por isso que a espiritualidade não é dogmática, porque ela namora a pergunta e não se prende à necessidade de responder. Né? Então, acho que esse é um ponto fundamental. Né? E tem um outro ponto que eu também concordo muito contigo, é respeitar, e nesse sentido não depende de classe, eu queria dizer isso. Eu acho que todo o coração humano pode lidar em algum momento com isso e desenvolver a espiritualidade como a forma de lidar com a beleza e o absurdo da vida. Eu diria isso. Tá. Não faria um recorte de classe para explicar a sobrevivência e a potência da espiritualidade ao longo de milênios. Mas quero concordar que... tem algo na sua fala que me toca, né? Que eu vejo isso acontecer. A fé é o que eu tenho, não ri dela. A fé é o que eu tenho, não satiriza ela. Eu trabalhei com Marcelo Freixo na Comissão de Direitos Humanos. E violência contra o povo negro não era matéria de jornal ou estatística, era toda semana. Uma mãe com essa dor insuperável de um filho, via de regra morto, executado pelo Estado, era toda semana. No seu estado saiu uma pesquisa ontem, o Rio tem coisa de 54% de negros. Os mortos pela polícia são 80%. Tem recorte racial nisso.
O gatilho não é o indivíduo, é o Mesmo sistema. a Bahia, que tem mais de 80% de negro, mas quando chega os mortos, são 90%. Isso. E a maioria negra e essas mães, muitas evangélicas. Aí eu posso contar uma pequena história? Claro, deve. Sim. Teve uma menina, eu sempre conto essa história com o devido cuidado e o devido respeito. A Duda jogava basquete na quadra, com a turma, lá em Costa Barros, tiroteio. Na frente da escola, essa lógica irracional de combate às drogas, que não reduz a demanda, não reduz a lucratividade, não vai em quem lucra e mata o povo. Então as pessoas morrem. Só falta falar que os traficantes usam escudos humanos. não é isso? Exatamente. Então imagina a irracionalidade de um tiroteio na frente de uma escola. As crianças correram, a Duda foi uma das últimas e foi alvejada dentro da escola. E a dona Rose recebe essa ligação que nenhuma mãe tem que receber. Você não deixa seu filho na escola para ele morrer lá dentro. Bem, nós acompanhamos esse caso e na semana seguinte teve uma cerimônia interreligiosa na escola da Duda. Eu fui como pastor e como alguém que estava acompanhando o caso. Falamos, no final a dona Rose chamou a pastora dela. O que eu até achei curioso, porque eu pensei, por que a pastora dela não estava compondo a mesa dos religiosos na cerimônia interreligiosa? Quando a pastora dela vem com os homens engravatados atrás. Querem um papo reto, sincero entre nós? O meu olhar protestante, histórico, da fenomenologia, da religião, de um militante de esquerda, acho que isso era 2018 ou 2017... Eu confesso a vocês, e publicamente, que eu olhei para aquilo e um dispositivo quase que involuntário veio assim, ai meu Deus, o que vem aí? Porque é uma estética tipicamente pentecostal, neopentecostal. Por isso que eu falei, o meu protestantismo, eu batista evangélico, com algum grau de preconceito. Ai meu Deus, o que vai vir agora? Vai quebrar o protocolo? Bem, a dona Rosa segura a mão da pastora e elas cantam juntas, com os obreiros atrás. A música dizia assim, quer ver? Vamos lá. Estou orando, estou pedindo, só Deus sabe a dor que estou sentindo. Meu coração está ferido, mas o meu clamor está subindo. Estou clamando, estou pedindo. Só Deus sabe a dor que estou sentindo. Meu coração está ferido, mas o meu clamor está subindo. Uma mulher preta, pobre, que teve a sua filha executada pelo Estado. No dia seguinte já tinha montagem na internet vinculando a Duda, que tinha 10 anos, acho que 10 anos, a tráfico. Eu lembro. Como se isso justificasse a sua execução. Então ela perde uma filha com parte da sociedade dizendo tinha mesmo que morrer. Por quê? Ela segura a mão de uma pastora e diz, só Deus sabe o que eu estou sentindo. O que ela tem é o que ela tem. Aí, você me pergunta, você está romantizando a experiência evangélica popular? Não. Ela pode ser violenta? Pode. Ela votou em Haddad em 2018 ou em Bolsonaro? Eu nunca perguntei. Não estou romantizando. Só estou dizendo, é uma mulher. Claro. Ela perdeu a filha. Ela está sofrendo. Está segurando a mão de uma pastora. Está pedindo ajuda a Deus. Respeita a fé. Bate de frente com os coronéis da fé, com os fundamentalistas. Tá corretíssimo. Com esse povão, não. Respeita. Não importa em que ela votou no final do dia. Importa que a fé que ela tem é a fé que a faz sobreviver diante de um Estado racista, de uma sociedade racista. E é com gente assim que eu quero construir um país. Que vai ter ela e vai ter o terreiro, e vai ter a sinagoga, e vai ter a mesquita, e vai ter os agnósticos, e vai ter os ateus. Mas eu não posso dizer que a fé dela é inimiga da democracia. Porque é o que ela tem. E é legítimo. Exato. O que é uma
de uma burrice, além de tudo, taticamente além de ser ineficaz. eticamente errado, Taticamente e de ineficaz. incompreender o outro, não é uma coisa inteligente a fazer. Não, é você pegar parte da classe trabalhadora do Brasil e dizer: a sua fé não me interessa. Bem, então você vai fazer projeto popular com quem? No laboratório e na biblioteca, não vai ser com o povo. Me permita mudar um pouco de assunto? Eu Sem tô mudar de falando assunto. muito, né? Não, foi lindo. Mas é que daqui a pouco... Uma das mais formidáveis entrevistas que nós fizemos. É espetacular. Está muito melhor do que você imagina. Quando a gente tá é a estrela do espetacular. troço, a Eu gente tô mais não tem. emocionado. Não, eu não sei e porquê. está nos emocionando. E está nos emocionando. Por isso que eu quero mudar um pouco Vamos nessa. o assunto. E não mudar tanto. Eu vi uma foto muito bonita tua, celebrando o matrimônio de duas mulheres. Uma foto linda, as moças estavam de costas, cabelo, arrumadas. É uma foto linda. É uma foto de consagração do amor pela religião. Isso. Né? Mas eu não quero falar de amor, não. Bora. Eu quero falar dos prazeres humanos. Eu tenho uma grande amiga que, diante dos meus questionamentos sobre a minha personalidade demasiadamente mundana, me disse um dia o seguinte: ela é ótima para arranjar desculpas para as coisas que eu faço. Você tem uma personalidade demasiadamente... Tenho. Nossa, eu fiquei assustado agora. Obrigado, pastor, dá licença. Estou um pouco assustado. Ela me disse o seguinte: Deus colocou a gente no mundo para viver as experiências do mundo. Pare de se culpar. Maravilhoso, né? Todavia, as religiões tendem a se meter em tudo. Totalmente. Chatão isso, né? Tudo. Você não passa nenhum. Não passa. Absolutamente em tudo. Ô, pastor, eu passo até umas 2 ou 3. Isso não passa, mas não passa nenhum. Então, veja você. Se a questão do casamento entre pessoas de mesmo sexo é polêmica, o Supremo vai lá e decide. E vem o Congresso e quer impedir. Né? Não fosse... Violando a Constituição. Violando a Constituição. Imagine outras coisas. Exato. Como, por exemplo, o que os conservadores chamariam de sexo libertino entre pessoas de mesmo sexo. Ou sexo entre mais de 2 pessoas. Ou tantas outras coisas que as pessoas podem gostar e que podem ser simplesmente consideradas práticas de mau gosto. Mas, entre seres de mesma consciência... Deixando claro que o Valfrido tira crianças, bichos e sexo forçado. Exatamente isso que eu estou falando. Exatamente isso aí. Exatamente isso que eu estou falando. É óbvio. Eu quero te ouvir sobre isso. Não, porque nós não podemos viver sob o estigma da culpa e do pecado para sempre. Não. Tem um filme, né? O Nome da Rosa, que é baseado num livro... No livro do Humberto Eco. Sim. Eu acho que ele aborda um pouco isso, né? Essa interdição ao prazer, ao gozo e ao riso. Por quê, né, cara? Frei William e o Adson, que é o... Porque... Nossa, isso mesmo. O Sean Connery e o outro era o... O menino não lembro, mas eu estou falando do Frei William mesmo, que é do livro. E eu sou um apaixonado por arte, por cinema. Eu fiz Marighella, do Wagner Moura. sabe, né? Eu vou pegar no seu pé, inclusive, daqui a pouco. Vamos nessa. Mas por que, né, Valfredo? O riso e o gozo, eles me parecem assim tão potencialmente desobedientes, né? E aqui eu estou elogiando, tá? Acho que talvez por isso que tenham que ser tão castrados, né? Porque... Pastor, só me permite? Por Ele está favor. falando porque uma espécie do centro do livro é uma biblioteca e teria uma parte perdida do Aristóteles nessa biblioteca, que é justamente... Que nós nunca viemos a conhecer porque não tocaram fogo. porque tocaram fogo. E é A igreja justamente o tocou trecho em que autorizaria o riso. É isso. E aí tem o guardião da biblioteca. Não, isso não pode. Porque o riso não, porque o riso remete ao prazer. É isso. Que é o centro do Nome da Rosa, desculpa. Então é isso. Eu quero dizer que eu concordo com você. O que me ajudou foi a palhaçaria, acredita? A palhaçaria, eu já era um teólogo que tinha me desvencilhado teoricamente desses entraves, desses interditos. Eu era um adolescente
prodígio na Igreja Batista. Eu era exemplar. Eu me apaixonava por meninas que não se apaixonavam por mim, mas os seus pais queriam muito que elas se apaixonassem. Eu vivi esse drama durante alguns anos. Depois a coisa melhorou. Mas assim... Elas ficavam loucas por mim, os pais nem tanto. Ó, já pra minha mulher. Você tem que namorar com esse menino. Mas é um bom nome isso, hein? É um bom nome, o nome da mãe e do pai. Não é um mau nome. Eu acho que eu inverti um pouco a música do Chico, né? Tipo, você não gosta de mim, é seu pai que gosta. Mas enfim, engraçado, porque toda semana, aqui é um exagero, uma hipérbole, mas eu frequentemente estava apaixonado e orando a Deus, entregando a paixão e fazendo uma poesia inspirado na menina por quem eu estava apaixonado. Só que 2 semanas depois, eu estava apaixonado por outra, orando a Deus novamente, fazendo uma outra poesia. Não era isso. Eu só queria beijar na boca. Mas eu estava treinado a achar que o desejo por si só está errado. Então eu precisava estar gostando a ponto de entregar a Deus aquela paixão por aquela menina que eu deveria namorar e quem sabe casar e construir uma família. Isso é violento, cara. Eu só estava sentindo o meu corpo desejante e precisava elaborar isso numa moralidade que se tornasse aceitável para mim. Mas eu só tinha 16 anos. Bem, aí fui me desvencilhando disso, né? Descobrindo a beleza do amor. Aí entra o que importa, né? Ética, consentimento, né? Aquilo que vocês falaram, né? Sobre... pessoas com o mesmo nível de consciência. Pessoas adultas, mesmo nível de consciência. É crime. É crime. Pecado é crime. É crime. Né? Para que as pessoas não tenham dúvida. Um ser humano e um animal... É crime. É crime. É isso. É isso. Bem, aí... Perversão. Em 2015, eu fui fazer palhaçaria. E, bem, eu não sei dançar muito bem até hoje, mas já me divirto dançando. Te ensino depois. Não importa. Obrigado. Mas eu tinha esse corpo, importante isso, corpo travado, teologicamente desconstruído, fisicamente travado. Fui fazer um curso de palhaçaria. E o palhaço, que depois eu fui pesquisar e me aprofundar na arte da palhaçaria, e já fiz outras peças de teatro, fiz filme. Qual é o grande lance da palhaçaria? O personagem não é outro, sou eu. Só que é a minha versão mais livre. Por isso que o nariz de palhaço talvez seja a menor máscara cênica que existe. Porque ao colocar aqui só, ela mais revela do que esconde. Então é para você... o meu palhaço sou eu na minha versão mais livre. Só que isso não foi lendo o livro de teologia, embora isso tenha sido importante. Foi experimentando cenicamente a possibilidade de brincar com as minhas vulnerabilidades e gostar dos meus desejos, só chamando de desejo mesmo e tudo bem. Como foi o batismo do meu palhaço. Mas você não precisa ser contra Deus, porque não é. Não, isso é a favor. Isso é vida em nós. É bios, que é corpo, e zoer, que é essa vida do espírito, essa vida plena. O Frei Beto fala, o pão é a materialidade, a justiça sociomaterial. E o vinho é o lúdico, é o brincante, é o prazer, é a embriaguez da alma. Me entendam, é poesia, é a embriaguez do espírito, né? Sim. Bem, como é que é o batismo? Eu fui andando até o final da sala. Aqui está a turma e a professora. Quando eu me sentia pronto, cada um passou por isso. E já tinha todo um processo de palhaçaria, treinando essa liberdade. Bem, você coloca o nariz e você vira para a turma, certo? Qual é o roteiro que te deram para você fazer com a turma? Não tem. E é isso. É a partir do vazio e da liberdade autorizada que você vai criar. Crie a partir de si. Vai interagindo com a turma até nascer o nome do seu palhaço. Quando eu virei, tinha um ventilador lá na Cal, lá em Laranjeiras, girando, e eu só senti a vontade de ir com o vento. Comecei a ir com o vento. Deixei o vento bater, caía, levantava, brincava com a turma. O que eu comecei a fazer? Eu comecei a dançar. Aquilo que foi tão interditado, um corpo mais dançante, estava autorizado. E daí o pessoal foi falando, isso é uma pipa, isso é uma cafifa, isso é uma rabiola. Aí quando alguém falou rabiola, eu fiz assim, cênica e existencialmente, e disse, esse é o nome, esse é o batismo do meu palhaço. A rabiola da pipa mesmo? A ideia de alguma... Olha só. Eu fazia a ideia de alguma coisa que vai com o vento. Sim. Portanto,
é leve. Não é aquele peso, nossa, eu dancei, nossa, eu desejei. Não, não, tudo bem, você dançou e desejou e pode fazer isso. Então a palhaçaria foi o que me salvou de vez. Não de vez, porque acho que esse processo eu vou carregar para o resto da minha vida. Mas foi a autorização para eu dizer assim, bendito desejo, se vivido numa ética, numa responsabilidade afetiva, que bom poder viver gostando do prazer e das possibilidades que a vida dá. Mas essas questões todas, vou te forçar mais. Vambora? Você celebrou o casamento de 2 mulheres. Nós falamos aqui da religiosidade popular e da sua legitimidade. E de como negros, periféricos, uma gente, inclusive, submetida a violências, né? Quando vem esses números sobre morte de negros pela polícia, é um negócio brutal. Porque também os confrontos se dão, né? Que aí uma pessoa até objetou, me mandou uma mensagem, disse, porque também os confrontos acabam acontecendo na periferia. Eu falei, onde moram mais negros? Eu falei, mas por que moram mais negros lá? Por que os negros estão concentrados lá? Quer dizer, você está querendo negar, então... A bala não é racista. Ela fala assim, opa, é branco? Não pego, vou pegar o negro. Mas então aí voltamos ao nosso Silvio e voltamos às questões do racismo estrutural e voltamos à questão da formação do Brasil. Tá bom, os tiroteios na favela. A maioria que mora na favela é negra. É? E você acha que está tudo bem? Então não tem nada, e que não está acontecendo nada? Está acontecendo tudo, está ali, né? A verdade está ali. Só que essas pessoas são conservadoras. O casamento entre mulheres, o casamento entre homens, o casamento de pessoas do mesmo sexo, os comportamentos fora de determinados padrões, também não são assim fáceis, né? O preconceito é maior. O gay da periferia sofre muito mais do que o gay da classe média, o gay da minha classe. O gay da minha classe não tem problema nenhum. Ele vive muito bem, vive com a gente, vive... integrado. O gay da periferia ou tem de se esconder ou tem de viver muitas vezes uma condição marginalizada. É o apontado, é o discriminado. Né? É o morto, não assassinado. Entra em algumas igrejas. É quem morre. Sim. Uma hora ou outra morre um gay de classe média da elite. Mas todo dia morre um gay. Mas todo dia morre pobre. Gay pobre, preto. Né? Transexual. E essa gente pobre também não aceita. E muitas vezes a militância, isso tudo que eu estou te falando você sabe, mas agora eu vou falar da militância. Muitas vezes a militância eu até criei uma vinhetinha no meu programa, a esquerda fica brava comigo, eu chamo pirulitas para a extrema-direita. Quer dizer, fica fazendo coisas e falando coisas que a extrema-direita vai surfar. Então vai fazer um negócio do Ministério da Saúde, aí toca lá um funkão, não sei o quê, a pessoa faz uma dança para falar de um programa de saúde, uma dança um pouco erotizante, sob o pretexto de desconstruir o padrão. Só que quando chega na periferia, quando chega para essa massa, fala assim, isso agride o meu padrão moral, isso agride a minha formação. Isso é uma coisa que a esquerda desconstruída vai entender bem, mas que aqui não rola. Então, assim, é a hora em que... Tem um momento em que a vanguarda... Eu fui militante trotskista, você tem cara de que você não foi militante de corrente política, assim. Eu acho que não, acho que a sua coisa foi mais religiosa mesmo, foi um pouco... para o bem. Não te explicar isso. Mas, assim, é a hora em que o troço é contraproducente. Você joga contra a sua corrente. Você joga contra o progressismo. Sim. Né? Se não tem, como é que você dialoga? Como é que leva essa sua mensagem? E para ser duro, assim, eu acho que quando você celebra o casamento... Vamos lá. Quando você celebra o casamento de 2 mulheres, você não provoca esse... Você fez muito bem, tá? Eu quero deixar claro. Mas você não provoca esse povo? Sim. Diz assim, não, eu não quero esse cara aqui. Eu participei de organizações dentro do PSOL. Você está correto no sentido que a minha organização
prioritária, meu eixo militante é a partir da fé e política, teologia da libertação, teologia negra, mas eu cheguei a participar de organizações dentro do PSOL. Sim. Mas concordo com você. Acho que a questão é mais a didática das coisas. Eu acho que nós precisamos ter humildade para escutar e contextualizar as pessoas, sair da arrogância de querer explicar tudo sempre. E, ao mesmo tempo, vamos ser sinceros, não posso abrir mão das minhas convicções. O que eu posso é trabalhar elas da maneira mais respeitosa e pedagógica possível. Se você for ler, possivelmente, o texto dessa postagem e de muitas outras que eu faço, bem, eu não estou negociando a vida destas mulheres, eu estou dizendo, eu não vou abrir mão de vocês por conta da sua orientação. Da sua orientação e por conta de uma demanda conservadora, ainda que popular. Eu assumo isso, mas você vai ver que eu vou falar sobre cidadania, que eu vou falar sobre respeito, que eu vou falar sobre amor, que eu vou falar sobre a Bíblia. Eu vou disputar, no bom sentido, a interpretação. Como ler e interpretar a Bíblia. Esse é o meu caminho, entendeu? E eu concordo que muitas vezes a esquerda não é didática e acha que vai mudar o mundo com palavra de ordem. E palavra de ordem tem o seu momento e a sua legitimidade. Mas, às vezes, se utilizada o tempo inteiro, se torna antididática, contraproducente. Porque palavra de ordem não dá tempo de explicar, de escutar, de dialogar, de conviver, de caminhar. Então, a gente quer fazer revolução com o povo, mas um povo idealizado. Porque o povo real, a gente não tem paciência. Olha que arrogância. Então, eu concordo com você que nós precisamos de mais humildade de escuta, contextualizar as pessoas, tempo e diálogo. Mas eu estou, sendo muito sincero com vocês, naquele campo que fez uma decisão. Eu não vou abrir mão dessas pautas. Para mim, não são pautas laterais. Entendi. São pautas viscerais para o mundo que eu quero construir. Mas vou fazê-las de forma respeitosa. Ali nos bastidores, agora há pouco, mostrei para o Valfredo, você chegou logo depois, olha, na Comissão de Segurança Pública, que é ali bolsonarista raiz, mais lobby da indústria armamentista, eu sou líder do governo Lula nessa comissão, representante da pauta do governo, uma pauta anti-armamentista, por exemplo. E eu, como militante de direitos humanos. É fácil? Não é fácil. Tem embate toda terça-feira. Mas eu aprovei um projeto substitutivo semana retrasada. Peguei um projeto, fiz o parecer, acho que era do Sargento Portugal, enfim, e apresentei um substitutivo. Foi aprovado por unanimidade. Mas olha que curioso, e com isso não estou romantizando não, ali vai ser duro, vai ter hora que eu vou ser xingado, e muitas vezes sou. Mas o fato é que o presidente da comissão, que é um bolsonarista, ele publicamente disse, olha, apesar de todas as diferenças, o senhor conta com o nosso respeito. E ao falar isso, eles aplaudiram. Quem foi a pessoa? Só pra... O deputado Sanderson, do Rio Grande do Sanderson. Sul, presidente da Comissão de Segurança. Nós bem. discordamos de tudo. E eu não estou romantizando. Por favor, me entendam. Eu não naturalizo a extrema-direita. Nem eu. Eu acho que ela não é uma força legítima na democracia. Mas eu só estou querendo tentar te provar que eu estou buscando uma pedagogia que não elimina a possibilidade do diálogo. Eu de alguma forma, peguei alguma coisa ali, humana, que fez com que a extrema-direita aprovasse um projeto substitutivo meu por unanimidade e ainda me aplaudisse. Religiosos da extrema-direita contestam a sua condição de pastor? Mas de isso é dia sim, né? Dizem o quê? Que eu sou... Tem um deputado... Qual é o leque? Você quer que eu fique oferecendo às pessoas o que dizem de mim? Não, mas basicamente... Mas é antídoto isso, viu? Não, cara, ó... Tem um deputado de extrema-direita que foi muito bem votado, um jovem fascista, cujo nome eu prefiro não citar. Sim. Mas é isso, né? Ele, por exemplo, fala que eu sou pastor de uma igreja invisível. Porque eles têm impérios, né? E é curioso. Aquele que adora aparecer, parece um hamster na gaiolinha. Ele veste peruca. Isso, tão jovem, tão fascista, né? Mas... E com uma raiva, um peso... uma beligerância permanente. Eu nunca... quanto mais ele me odeia, mais eu quero orar por ele, sabe? Sem ingenuidade. Mas eu quero, assim... Mas o fato é que a ideia de igreja invisível aparece muito.
porque não é um grande templo, porque não tem milhões de fiéis. E é curioso, porque Jesus sequer foi maioria no tempo que viveu. Tanto é que não terminou condecorado como o cidadão romano do ano. Não. Ele foi crucificado e ele andou com pequenos grupos. Ele disse o seguinte, olha o critério de Jesus: onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, nesse acordo amoroso, bem, aí eu estou. E na última ceia também não tinha 300 mil pessoas. Não, pouquinha gente. Entendeu? Mas eu só estou querendo dizer que tentam deslegitimar o tempo inteiro a minha fé por essa ideia. Eles usam um argumento de força de maioria, né? E assim eles tentam apagar também uma tradição cristã. Aliás, eu sempre falo isso. O pior que pode acontecer na minha militância é eu me tornar um herói. Eu não quero ser um herói. Eu não sou um herói. Eu sou fruto de uma tradição. Porque senão, olha o que acontece. Se cair numa narrativa, o Henrique Vieira é tão diferente, isso reforça a tese dele. Claro. Então, na verdade, quem sou eu sem Luther King? Você vai para a margem, você vira marginalizado. Quem sou eu sem Dom Helder, sem Paulo Evaristo Armes, sem Francisco de Assis, sem Irmã Dorothy, sem os meus amigos, Ronilson Pacheco, Felipe dos Anjos, Odja Barros, Reverenda Ana Esther, Reverenda Nancy Barros. Então, se você for ver as minhas falas, até o meu voto na CPMI, eu dedico o meu voto final, por exemplo, além de Marielle e Dilma, eu dedico a Frei Tito de Alencar Lima. Eu estou o tempo inteiro dizendo o seguinte: eu não sou excêntrico, eu não sou excepcional, eu não sou pioneiro, eu não sou herói. Eu sou fruto de uma tradição cristã. Isso é disputa política. Fala quem foi o Frei Tito que você citou pela terceira vez, rapidamente. Já até sei onde você quer chegar no filme, né? Cara, claro. Tem pessoas... Eu gosto quando adivinha, eu quero chegar, sabe por quê? Porque significa que nós estamos tendo uma conversa inteligente. Cara, tá muito boa a conversa. Bem, eu tô gostando. Cara, o Frei Tito, eu sinto saudade dele sem tê-lo conhecido. Ele exerce, desde a minha adolescência, uma grande influência sobre a minha vida. Um religioso, pensador do marxismo latino-americano, discípulo do Jesus de Nazaré, do movimento estudantil, dos direitos humanos. Eu vejo tanto a vida dele assim perto de mim, é como se ele me acompanhasse até hoje. Bem, ele ajudou a organizar um congresso da UNE, na clandestinidade, foi, por isso, preso junto com outros freis dominicanos aqui em São Paulo, Frei Fernando, Frei Ivo, Frei Beto, o próprio Tito. Frei Beto já entrevistado aqui. Que é uma referência para a minha vida, um apoiador das minhas candidaturas. E ele, ele foi torturado. Desse grupo de dominicanos, né, junto com o Fernando e o Ivo, ele foi brutalmente torturado, que é uma redundância, toda tortura é brutal. É brutal. Bem, e aí ele depois foi exilado no Chile, ficou pouco tempo, foi para a França, e na França ele não conseguiu se livrar da imagem do seu torturador, que era o delegado Fleury. Entrou num sofrimento psíquico profundo e respeito a sua decisão de ter nos deixado. Mário Faustino tem um poema em memória de um poeta suicida. E diz: não conseguiu firmar o nobre pacto entre o caos sangrento e a alma pura, porém não se vergou perante o fato da vontade augusta de ordenar a criatura ao menos. E a vontade augusta de ordenar a criatura ao menos é uma vontade que todos temos, né? E nunca conseguimos. E acho que Deus está presente nessas coisas todas. Eu dedico parte da minha vida com as minhas contradições e vulnerabilidades, mas ele é poeta, né? E eu também, não é que eu sou poeta, mas eu escrevo poesia. E não sei, cara. O que o levou a participar de um filme sobre Marighella? Eu sou ator, né? Em 2015 eu conheci a palhaçaria, depois eu fui fazer palhaçaria e fiz um curso de teatro de 2 anos e meio de formação. Então, eu sempre falo isso, por quê? Porque muitas pessoas que não conhecem o meu caminho como artista, e tudo bem, porque eu fiquei mais conhecido como pastor, acham que eu fiz tipo uma participação no filme, entendeu? Mas não, meu trabalho foi como ator. Eu fiz testes, né, aqui, eu fiz preparação de elenco com o Wagner e com a Fátima, então foi um trabalho de ator, sobretudo, né? Então eu fiz porque eu sou um ator,
E fiz porque eu me apaixonei pelo projeto, né? E você está numa cena importante, em cenas importantes do filme. Cara. Da história do Brasil. Sim, e foi muito, muito forte. Fiz cenas muito bonitas com o Luiz Carlos Vasconcelos, com o Humberto Carrão, com o Seu Jorge, com o Bruno Gagliasso. E o elenco, Reinaldo e Valfredo, fechou, sabe? A gente fez com muito amor, num momento dificílimo da democracia brasileira. E a gente fez assim com gana, com técnica de artista e com paixão pela democracia para honrar a Marighella. E eu lembro, aqui em São Paulo, foram as minhas cenas. Tive uma pequena imersão paulistana, fiquei uns 2 meses aqui em São Paulo. Eu lembro de um dia gravar a cena da tortura, que o meu personagem aparece torturado, mas a maquiagem foi feita de manhã. E a cena foi gravada no fim da tarde. E eu lembro, depois de 40 minutos, assim, quando eu abri o olho, cara, e vi o meu corpo cenicamente desconfigurado, na hora me bateu uma coisa, tipo assim, em minha maquiagem, né? No Frei Tito não foi. Eu passei o dia inteiro, assim, me preparando, não podia chorar, porque ia descaracterizar. E eu passei o dia inteiro, assim, bem recolhido, tentando honrar esses companheiros como militante, como artista. Se você não fosse você, e talvez se eu não fosse eu, essa pergunta não fosse feita, que eu vou fazer agora, esta pergunta. O Marighella é o autor do Manual da Mini Guerrilha. Tem coisas horríveis ali. Tem. Não era propriamente um democrata. Não era nada. Não, ele não era um democrata. Não era um democrata, definitivamente. As coisas têm seu contexto. Aquele manual é horrível. Essa é a minha pergunta, que é uma afirmação. Eu sei que você vai saber sair. Eu sei. Eu sou um pacifista. Essa é a minha condição e essa é a minha escolha. Esse é o meu método. Mas eu preciso dizer a vocês que eu não posso confundir a violência do oprimido ou a rebeldia do oprimido com a violência do opressor. Os deserdados da terra. Eu não posso. Se você me perguntar, é a sua escolha? Eu vou te dizer, não. Mas eu não posso comparar Marighella com Fleury. Nesse sentido, eu diria que ele era radicalmente democrata. Fleury, não. Mas numa boa divergência entre nós, ok? Mas você entende? Não tem divergência nenhuma. Não. No sentido sobre a caracterização democrática ou não do Marighella. Eu quero dizer que eu sou discípulo de Luther King e de Gandhi. Já falei 1000 vezes aqui o nome do Dom Helder, da irmã Dorothy, da Teresa d'Ávila, do Francisco de Assis. Falaria também do Mandela, do Desmond Tutu. É a minha tradição, é a minha escolha, é o meu princípio, é o meu método, é o que eu acredito. No limite, Jesus, né? Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Então, diante de uma tortura máxima, ainda assim não devolver o mal com o mal. Eu sou assim. Eu só preciso ser cuidadoso com a história da humanidade para não ver resistências populares comparando estas resistências com regimes estruturalmente, historicamente, poderosamente opressores. Até porque a ira se justifica diante dos vendilhões do templo. Pois é. Entendeu? Mas esse é um debate que precisa ser feito com muito cuidado. Estamos nesse tempo de redes sociais, de cortes feitos com irresponsabilidade pelas pessoas. Então, no limite, eu sou um pacifista por princípio, por método e por concepção. Pastor, obrigado. Baita entrevista. Pastor, muito deputado, legal. Uma baita conversa. Que bom. Enfrentou nu e corajoso todas as perguntas. Uma das grandes entrevistas que a gente fez, assim, sem ficar fazendo juízo dos outros entrevistados, mas tivemos enorme prazer em essa entrevista aqui. Muito bacana. Muito obrigado. Obrigado. Encerra para nós, Mena. Eu quero agradecer a possibilidade de pensar junto com vocês, de acolher as minhas dúvidas, oferecer os meus rascunhos de resposta e sentir que estamos num ambiente pensando bem do nosso povo, num viés de democracia, de liberdade, de respeito. E para mim isso é
precioso demais. Muito obrigado. Obrigado. Muito bem, bom. terminamos aqui. Ó, gostou dessa conversa? Tem assim em todos os lugares? Ah, não tem. Então faz o seguinte, se inscreve aí, dá like e tal, que vai ser bacana. Faremos outras assim. Nem sempre a gente vai ter o Henrique, mas a gente vai ter muita gente boa aqui. Muito é isso bom. aí. Obrigado. Valeu, Obrigado. gente. Obrigado.